Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado o professor Gabriel Mateus. O professor Gabriel Mateus é coordenador do Projeto Safira, professor do módulo Esoterismo Ocidental no mestrado de Ciências das Religiões na Universidade Lusófona e veio aqui para nos falar sobre o Projeto Safira. Muito boa tarde, professor Gabriel. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer ter aqui conosco. Então, o que é o Projeto Safira? O Projeto Safira é uma associação sem fins lucrativos que surgiu como consequência da nossa história pessoal, ao lidarmos com um problema de saúde da minha filha, que teve um tumor renal do Wilms, um tumor do Wilms, em 2010. Essa situação levou-nos a circunstâncias difíceis nas quais nós optámos por um tratamento diferente daquele que foi sugerido pelos médicos na altura, numa fase em que a minha filha já não tinha sinais visíveis da doença, depois de ter feito uma primeira fase de tratamentos com quimioterapia, cirurgia, e nessa fase posterior em que já não havia sinais visíveis da doença, foi sugerido um tratamento muito agressivo de quimioterapia e perante esse cenário de incerteza da verdadeira utilidade desse tratamento e das possíveis consequências que esse tratamento teria para a saúde da minha filha futura, nós optámos por encontrar uma outra alternativa terapêutica que garantisse essa situação de não voltar a ter a doença, mas sem os efeitos colaterais associados. Essa decisão não foi bem aceita, não foi bem recebida pelas autoridades, que puseram em movimento uma série de medidas de coação e de tentativa de obrigar-nos a fazermos o tratamento que tinha sido sugerido, perante a qual nós nos debatemos para garantir aquilo que parecia para nós ser um direito central e fundamental de escolha e de participação na escolha terapêutica. E foi essa luta, digamos assim, por garantir não só a saúde da minha filha, mas também os direitos fundamentais de escolha e de participação na escolha terapêutica, que levou à criação deste projeto, que no fundo é a consequência, é um instrumento social daquilo que foi um imperativo ético perante uma situação que a nós nos pareceu abusiva, no sentido em que não houve direito de defesa em tribunal, houve uma sentença sem nunca termos sido ouvidos, só fomos ouvidos muitos meses depois, e aí sim foi-nos dado luz verde para prosseguirmos os nossos tratamentos, mas perante este atropelo de direitos fundamentais, nós sentimos que era fundamental criarmos um instrumento social que fosse o garante de certos direitos e também a forma de promover na sociedade uma discussão aberta, honesta e sincera sobre o direito de escolha para tratamentos médicos. E, portanto, essa associação surge como consequência desta experiência. É uma associação sem fins lucrativos que tem vindo a transformar-se ao longo do tempo nas suas várias atividades. Iniciou muito com essa intenção social, digamos assim, de promover esse debate. Depois passou também a dar às pessoas a possibilidade de procurarem segundas opiniões médicas e, portanto, apoiar as pessoas e os doentes nessa procura de segunda opinião médica e depois também dar-lhe o apoio todo logístico necessário para poder ter acesso em condições especiais a esses tratamentos escolhidos pelas pessoas. Atualmente está a passar por uma transformação, sentimos que tínhamos que ir ao encontro de necessidades mais concretas do dia-a-dia das pessoas e estamos então a arrancar com um projeto de voluntariado no qual vamos tentar dar resposta ao universo de necessidades dos doentes oncológicos, no sentido de promover melhoria na qualidade de vida e, portanto, daremos apoio em várias vertentes dos doentes oncológicos e sobreviventes de cancro, nomeadamente na vertente da alimentação, portanto, apoiar as pessoas no sentido de adquirirem melhores hábitos alimentares, ensinar, educar as pessoas para uma alimentação saudável, mas também do bem-estar emocional, mental, físico, termos pessoas também, voluntários que vão dar esse apoio no sentido de ensinar as pessoas técnicas de relaxamento, de coping, de lidar com as experiências pelas quais estão a passar, necessidades logísticas globais, gerais, todas as necessidades que possam fazer parte, nós estamos a destacar voluntários para ir ao encontro das pessoas no seu ambiente natural e dar-lhes esse apoio nesse contexto. Se for, por exemplo, em apoio financeiro, como é que os ouvintes podem ajudar? Sendo uma associação sem fins lucrativos, ela depende dos sócios, portanto as pessoas podem ajudar
tornando-se sócios, contribuindo com uma cota anual, e a partir desse momento então fazem parte e podem beneficiar então de todas essas redes de serviços que nós temos montadas, mas também desse voluntariado, e podem requisitar voluntariado de forma gratuita sempre que houver essa necessidade. E, portanto, a melhor forma é dessa. Claro que depois, sendo uma associação, também as empresas podem ajudar, tornando-se sócias ou com donativos. Todas essas formas estão em aberto para as pessoas poderem contribuir, mas também poderem beneficiar de tudo aquilo que nós estamos Podem contribuir, então, promover. através do seu trabalho gratuito. Não é? Se a pessoa se tornar voluntária, ela está, sim, dessa forma também nós, claro, está doando o trabalho. com certeza, nesse caso também é uma outra forma de doar à associação o seu trabalho, e aí sim pode-se candidatar para fazer parte então desses grupos de voluntários, e depois nós teremos uma série de reuniões e entrevistas, e a pessoa, se achar que se tem capacidade e se sente motivada para então integrar um grupo de trabalho desses, então também é uma outra forma de colaborar. E vocês estão aderindo a todos os perfis, independente de Sim, não há, de formação? Não, há um perfil de vocação e de motivação que tem que estar lá. Depois, em termos de formação, não necessariamente, nós não vamos substituir profissionais de saúde, atenção, nós vamos complementar profissionais de saúde e, portanto, vamos dar apoio, e nesse sentido as pessoas não têm necessariamente ter uma formação, mas se tiverem experiência ajuda muito, como é evidente, e por isso só pessoas que tenham vocação para uma área ou para outra vertente é que poderão integrar esses grupos de trabalho, senão não faz sentido, é uma questão mais funcional do que outra coisa. Claro que na coordenação dos grupos teremos sempre pessoas com formação a dar esse apoio nas formações, etc., mas os voluntários em si não é obrigatório, embora haja voluntários que tenham formações nas respectivas áreas. Professor Gabriel, dentro ainda dos objetivos do projeto, que mensagem que deixa para algum pai que tenha passado, esteja nesse momento a passar pela situação que passou o professor Gabriel e a sua família? De doença ou de dificuldade em dos dois lados, doença e dificuldade. Qual é a mensagem que deixa? Bom, a doença quer dizer, a recomendação seria, obviamente, manter-se o mais sereno e motivado na recuperação da filha ou do filho, e, portanto, utilizar esta experiência para poder dedicar-se o máximo possível à recuperação da sua criança, e com isso também, obviamente, que pode daí advir uma experiência muito rica, com benefícios muito grandes para o crescimento de todos envolvidos, e, portanto, é possível transformar uma experiência negativa e dolorosa e um grande desafio numa experiência muito rica em experiência humana, e, portanto, de um enorme crescimento, e, inclusive, quanto mais eu me entregar a essa experiência, mais eu posso crescer com ela, e depois posso também poder contribuir para todos os outros com aquilo que é o meu testemunho e a minha experiência. Portanto, nesse sentido, e claro, contar com todos os apoios possíveis, os apoios da família, dos amigos, das instituições que estão a ajudar, isso é fundamental, a pessoa sentir-se apoiada, mas confiar de que estas experiências podem ter um potencial de enriquecimento e de crescimento muito grande, e que a recuperação é possível, e, portanto, nunca perder isso de vista, não perder a esperança, não perder essa confiança, essa esperança, e o amor de facto consegue coisas inacreditáveis. Quando se junta o amor e a indignação, então fazemos coisas muito fortes para defender aqueles que amamos, e por isso manter-se centrado, não deixar-se levar, obviamente, por aquilo que é o impacto natural de uma experiência destas, mas manter-se centrado naquilo que é a necessidade de estarmos lúcidos, conscientes e motivados para ultrapassar o desafio, e sentir que do lado de lá podem vir coisas muito positivas. Portanto, este horizonte de esperança é importante sempre manter. Para quem está a passar por dificuldades no sentido da relação que estabelece com as autoridades médicas, bom, se para já saber e ter noção de que esta é uma relação de igual para igual, que não deve ser nunca uma relação de desigualdade hierárquica, e nós temos que ultrapassar isto, que é um paradigma antigo, no qual víamos as autoridades médicas a partir de um ângulo de superioridade e de paternalismo, e perceber que na época que nós estamos hoje, uma época de informação, uma época de pessoas mais formadas, que já não é época cinzenta de há uma décadas atrás, em que poucas pessoas não tinham essa formação e acesso à informação, neste momento é importante
criarmos e contribuirmos todos para um diálogo de igual para igual e deixarmos o paradigma antigo de paciente e passarmos a um paradigma novo de participante. Isto é, nós somos sócios num projeto comum que é a melhoria da saúde do doente. E estamos todos envolvidos nessa decisão. Portanto, isso obviamente que implica uma tomada, um assumir de responsabilidade, que às vezes as pessoas também podem ter dificuldade, não é? Às vezes nós enquanto doentes, acabamos também para contribuir para esse paradigma antigo, no sentido em que preferimos nem sequer saber muito sobre o assunto e delegamos nas mãos de quem sabe, de uma forma quase absoluta. Isso é legítimo, cada um é livre de escolher a forma que quer lidar com o seu problema. Mas para contribuirmos ativamente para uma mudança de paradigma, devíamos assumir cada vez mais esse papel de participante ativo na tomada de decisão e também percebermos que esta entidade que se chama consentimento informado tem que ser levado muito a sério por todos, tanto por nós enquanto doentes como para o médico, no sentido em que um consentimento informado, que é um imperativo legal que tem que existir em qualquer medida terapêutica, implica que o consentimento, por um lado, que a pessoa, o doente, seja devidamente informada, e isto nós temos que exigir, nem deveríamos exigir, mas se isso não existir, temos que exigir, sermos devidamente informados. E o que implica logo a seguir é que depois de devidamente informados, somos nós que vamos dar o consentimento e, portanto, cabe-nos a nós consentir ou não consentir. Okay? Portanto, nenhum médico deve-se opor a esta tomada de posição e à decisão do doente, e também não se deve opor, por exemplo, uma coisa muito simples que às vezes não é levada muito, é vista não de uma forma muito positiva, que é o doente tem o direito e até tem o dever de pedir segundas opiniões. E às vezes a segunda opinião é vista na comunidade médica com muita desconfiança com uma afronta da sua autoridade, e isto também é um paradigma que tem que deixar de ser. De facto, os médicos têm que eles próprios promover as segundas opiniões, porque isso é uma boa prática médica e infelizmente eu tenho visto muitas vezes não só não concordarem, como se oporem ativamente, não dando os processos, não dando os relatórios, o que é ilegal, não é? Está inscrito no regulamento interno da Ordem dos Médicos que o médico nunca se deve opor à segunda opinião pedida pelo doente e, pelo contrário, até deve promover. Portanto, este conjunto de direitos inalienáveis tem que estar presente em todos nós e abandonarmos velhos resquícios e padrões e paradigmas de relações de paternalismo e passivas com estas figuras de autoridade. Agradecemos aqui então a presença do professor Gabriel Mateus no nosso programa e fica aqui então os contatos para quem queira se tornar voluntário ou que queiram se tornar sócios, não é? Faça favor, passe os contatos do professor. Então a melhor forma será através da internet, se procurar Projeto Safira, ou se for ao blog do Projeto Safira, que é blog.projetosafira.org, tem lá a informação sobre a associação, tem lá a forma de se inscrever, e também poderão contactar o número de telefone da associação, que sou eu normalmente que atendo, que é o 910-434-532. São as duas formas de contactar, e também do e-mail, mas se forem à página do Projeto Safira tem lá os contactos, o e-mail e o telefone. Agradecemos então mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na Rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde com Rosânia Fernandes.